vamos também sentindo os amigos do plano espiritual que se encontram aqui, já preparados para nos ajudar na sustentação deste trabalho de hoje, no amparo divino. Vamos nos ligando a eles. E nesse sentimento de amor, de fraternidade, vamos sentindo a presença do Dr. Bezerra de Menezes, mentor deste trabalho, que nos acolhe com muito carinho. Vamos assim, já unidos que estamos, sentir a presença de Jesus. E neste momento Ele se faz presente através da sua paz, do seu amor, do seu grande carinho por todos nós. E pedimos que Ele fique conosco durante toda esta manhã, durante a palestra, durante todo o trabalho. Que possamos absorver tudo de bom que chegará nos nossos corações. Vamos envolvendo também o palestrante de hoje, para que ele seja envolvido em muita luz e que sua palavra transcorra com muita facilidade, com muita intuição, que ele possa realmente trazer tudo aquilo que foi preparado e tudo aquilo que o plano espiritual irá intuí-lo a falar nesta manhã. E assim, preparados que estamos, nós vamos já nos abrir a mente e o coração para o aprendizado de hoje. Graças a Deus. O tema da palestra de hoje é os milagres de Jesus na visão espírita. Mas antes vamos conhecer um pouquinho mais do nosso palestrante convidado de hoje, que é o Álvaro Mordecai. O Álvaro, ele é expositor espírita, estudioso da doutrina espírita, Evangelho e Antigo Testamento. Ele fala com fluência o hebraico, entre outras línguas. Obteve anos de preparo e estudos das leis e costumes judaicos, morando em Israel. Ele busca expor a união dos conhecimentos de interpretação dos textos bíblicos, associando a sabedoria do povo judeu, junto ao Evangelho, sempre à luz da doutrina espírita. Ele realiza palestras e conferências espíritas por todo o Brasil e no exterior. Ele é médium, facilitador na série de Moisés a Kardec, realizado pelo IGESE, junto a Jorge Elahat e professor Severino Celestino, além de outras séries de estudos espíritas. Ele é fundador e coordenador de diversos grupos de estudos espíritas em São Paulo e na Bahia, onde residiu. Ele é fundador do grupo espírita Cisco de Luz, que se localiza aqui na cidade de São Paulo, na Vila Mariana, né? Vila Mariana. Então, hoje, com o tema Os Milagres de Jesus na Visão Espírita, vamos receber com muito carinho e uma salva de palmas que ele tenha sustentação, sabedoria e vibrações de luzes durante a sua palestra. Álvaro Mordecai, uma excelente palestra para você. Uma excelente manhã a todos. Nós nos sentimos profundamente gratos à direção dessa casa, aos companheiros que aqui se encontram na mesa, pela caridade desse convite. Sabemos quanto a Federação Espírita do Estado de São Paulo tem capacitado trabalhadores de envergadura moral
intelectual muito maior do que a nossa. Por essa razão, eu sinto-me agraciado pela misericórdia e pela caridade desse convite. Muito obrigado a todos os tarefeiros que têm se dedicado ao trabalho na Federação Espírita do Estado de São Paulo, e nós sabemos da nobreza desse trabalho de unificação do movimento espírita, preocupação primária de Adolfo Bezerra de Menezes, em sua encarnação e hoje no plano espiritual igualmente. O propósito de aqui nos encontrarmos é de aprendermos a amar uns aos outros. A instrução secundária, mas não menos importante, será consequência do esforço de muito nos amarmos. E hoje, então, para falar desse tema tão gostoso, os milagres de Jesus, nós escolhemos um capítulo do Evangelho de Mateus, o capítulo 8, e a gente vai procurar tratar um pouquinho de forma da qual, por vezes, a gente vai procurar a técnica, o conteúdo doutrinário, por outras, os aspectos simbólicos do Evangelho, e a gente vai procurar, dentro dessa caminhada, tentar adentrar ao pensamento desse evangelista. Mateus, ele é um fariseu, um publicano, um homem que foi bastante condenado pelo povo de Israel ao seu tempo, já que os publicanos dedicavam-se como assim vistos por opressores. Eu acho que está dando um pouquinho de retorno, não está? Você acha que se puder baixar um pouquinho, não sei. Mateus, ele era visto com bastante raiva, por alguns considerados um insignificante, por outros considerado um traidor do povo de Israel, porque Mateus, ele tinha na sua essência essa tarefa de cobrar impostos do povo de Israel. Cobrar impostos era estar como um traidor, estar servindo a Roma. Mateus traz toda essa preocupação no seu evangelho de registrar uma tese. Qual é a tese de Mateus? Demonstrar que Jesus é o Messias. Por ora, quando transcreve sobre as curas, busca demonstrar a autoridade moral do Cristo sobre os processos obsessivos e sobre aqueles irmãos, que na época então denominados demônios, espíritos bastante equivocados nos seus processos de vingança. E por ora, era a preocupação de Mateus também transcorrer sobre os elementos de superioridade sobre a matéria, que hoje nós entendemos como a mediunidade de efeitos físicos. Mateus, ele transcreve o texto, sempre com uma preocupação bastante farisaica. Nós vamos encontrar o Evangelho de Mateus, na forma que nós o conhecemos, sendo assim intitulado, sendo colocado em capítulos, em versículos, a partir do século V, pela Igreja Bizantina. Quando nós olhamos o Evangelho na sua forma original, nos pergaminhos, toda aquela escrita é corrida, e essas subdivisões não foram realizadas por Mateus. Por isso eu tenho o hábito de dizer que, para entender qualquer uma das passagens, a gente precisa de analisar o contexto do qual ele se encontra inserido. E o capítulo 8, ele é uma prova de que todos esses elementos são de profunda preocupação do evangelista. O capítulo começa no seu primeiro versículo até o quarto, tratando sobre a cura de um leproso. Um leproso, para nós, hoje a gente já nem utiliza mais esse termo lepra, a gente usa hanseníase, mas ele tem as suas raízes no Antigo Testamento, no livro de Números. Tsaraat. Tsaraat significa toda e qualquer forma de somatização na nossa pele. Antigamente, todas as imperfeições na pele seriam denominadas como lepra. E o que era realizado com os leprosos? Eles eram afastados da sociedade. Isso até poucos anos atrás. Nós encontramos os leprosários ainda disponíveis para visitação nesse século passado, há não muito tempo atrás.
a gente encontrava esses irmãos todos segregados. Mas o Antigo Testamento, o livro de Números, vai nos trazer uma série de informações sobre a Tzaraat. E ele vai nos dizer o seguinte, que Miriam, a irmã de Moisés, ela começou a se preocupar com o relacionamento de Moisés. E ela começou a falar mal do relacionamento de Moisés com a sua esposa. Dentro desse processo, ela desenvolve como se fosse uma espécie de praga, ou nós entendemos como lei de causa e efeito, possuindo uma causa nas suas imperfeições, já que a maledicência se dá pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pela nossa indiferença, pelo nosso sentimento principalmente de inveja. Miriam, ela obtendo afinidade fluídica, desenvolve em sua pele a lepra. Moisés toca a sua irmã e ela é curada. O evangelista Mateus quer demonstrar que Jesus se encontrava igual ou maior, nós entendemos que maior, mas que os seus milagres eram, ao mínimo, comparáveis com os milagres realizados por Moisés. Mas o interessante é que quando nós observamos a somatização de algumas doenças psicossomáticas, nós encontramos nas doenças que assim se manifestam na pele uma característica um pouco maior. Me perdoe a ignorância de tratar ao seu lado de assuntos médicos. Eu falarei com muita superficialidade e ignorância, mas o folículo embrionário que dá origem à derme e à epiderme é o mesmo folículo embrionário que dá origem ao nosso sistema nervoso. Significa dizer que existe uma conexão dentro do nosso desenvolvimento orgânico, onde a psicossomatização, que assim se dá nos caracteres que afetam o nosso espírito, iriam somatizar-se à pele. Isso nós conseguimos encontrar alguns milênios depois de estar escrito e descrito essa passagem de Miriam com Moisés. Mas o interessante é que dentro do Antigo Testamento, todo aquele que obtinha essas psicossomatizações, a tzaraat, a lepra, deveriam ser afastados. Por quê? Era contagioso. Miriam, mesmo curada, permanece 7 dias afastada do acampamento, para que ela pudesse refletir, para que ela pudesse receber a cura do corpo físico, mas igualmente raciocinar e refletir sobre as suas necessidades de transformação e o que levaram o seu espírito àquele estado de adoecimento. Nós então estamos diante de um processo onde a tumá ou a impureza dentro da cultura hebraica ela é transmissível. Quando Jesus toca aquele leproso, segundo a lei judaica, ele estaria impuro. Mas segundo a sua manifestação, na sequência do Evangelho, a sua pureza de espírito impede a afinidade fluídica para a imperfeição. Se eu estou ao lado de alguém que realiza o processo da maledicência, eu ainda possuindo a fofoca fraterna em meu espírito, talvez eu irei me contaminar. Um espírito puro não se contamina. Mas Jesus aqui não faz oposição à lei judaica e diz ao leproso: agora que você está curado, vai e se apresenta no templo. Para que se apresentar no templo? Para cumprir todos aqueles rituais que seriam necessários. Eu não vim destruir a lei, diz Jesus, mas vem trazer um alerta e uma advertência sobre o sentido mais profundo de sua interpretação, para que nós não estejamos apenas na superficialidade desses elementos. Qual é a sequência de Jesus com as suas curas nesse capítulo? Jesus cura o servo de um centurião. Centurião, um romano, um militar, aqui no caso, o comandante de ao mínimo 100 soldados, porque ele se encontrava em Cafarnaum,
porque nós ali encontrávamos esse ponto de coleteria de impostos onde Mateus trabalhava. Ali nós encontrávamos a pesca, as atividades agrícolas, e ali então era necessário para que tantos rebeldes que nasceram na Galileia, caso houvesse uma rebelião, soldados verdadeiramente bravos, prontos a proteger os interesses romanos. Se o publicano era considerado um traidor, quem eram os inimigos? Os romanos. Os inimigos, do ponto de vista histórico, que estavam realizando todo o processo de opressão ao povo de Israel, cobrando esses impostos, colocando e retirando liberdades, impondo leis, colocando as mais difíceis convivências, fazendo com que a pobreza estivesse muito extremada, nós vamos encontrar os romanos ali naquela posição. E se os romanos são esses inimigos, os soldados ou os centuriões romanos, eles são aqueles que causam a manutenção desse império. Quando ele vai em direção ao Cristo, nós já estamos observando um nível de humildade extremamente eficiente. Por quê? Os romanos eram superiores, segundo o seu ponto de vista, trazendo as suas origens capelinas, dos árias. Ele procurar um judeu e reconhecer a sua autoridade moral e a sua capacidade de realizar todos esses milagres que a gente vai tratar um pouco mais tecnicamente à frente, é verdadeiramente um ato de caridade. E quando Jesus lhe diz, então me leva à sua casa que eu vou curar o seu servo, ele diz, eu não sou digno de que entres em minha casa. Eu reconheço que a posição da qual eu represento não está à altura de te recolher. Em minha casa mental, mundo maior, calderário, a palavra utilizada é, você não pode estar debaixo do meu telhado, você não pode estar sob o local mais elevado do meu espírito, o andar superior da casa mental de calderário. Eu venho a ti com vergonha pelos meus atos, mas reconhecendo a sua capacidade de transformação a todas as dores e sofrimentos causados e vividos por nós. É como se o centurião falasse, eu reconheço os erros dos romanos, mas eu me ponho como aquele que te procura para que a transformação seja vivida no servo que obtinha tanto a impureza do espírito, porque é trazido um processo obsessivo narrado no Evangelho, tanto como já a somatização, ao ponto de ele se tornar um paralítico dentro daquela casa. Nós estamos diante desse servo, dizendo a Jesus, eu tenho aqueles que obedecem às minhas ordens. Pede aos espíritos que te servem para que visitem o meu lar, e com um só pensamento, o meu servo estará curado. Jesus, que nessa passagem Mateus está demonstrando, não tem afinidade para a impureza. Veio para absolutamente todos, inclusive os inimigos. Quando nós encontramos Mateus dizendo que Jesus assim recolheu as palavras, venho como uma mãe, uma galinha, que reúne todos os pintinhos debaixo de suas asas. Ele não faz distinção de romanos, de galileus, de judeus, de samaritanos, de nenhum tipo de sofrimento. Aqui o evangelista está dizendo, não importa qual a sua origem, qual é o tamanho dos seus débitos, qual o tamanho da sua impureza, se você intervém ao seu favor, como foi feito pelo leproso que procura Jesus, ou se você interfere em favor de outros que se encontram distantes, por um só pensamento, Jesus tem a possibilidade de curar, sendo pedido, como no caso do leproso, por ele, ou pelo centurião, a favor do seu servo. Lembramos-nos que Emmanuel também procurou Jesus para que curasse a sua filha da lepra. E ela é curada, mesmo que ele ainda não obtinha os recursos morais necessários. Nós encontramos Emmanuel, senador Publio Lentulus, no livro Há 2000 anos, obtendo como catalisador daquela cura
a fé de Lívia Lentulus, sua esposa, e a fé da serva Ana. Mas continua, prossegue aqui o evangelista, a cura da sogra de Pedro. A gente percebe que a cura é para todos mesmo. Até a sogra foi abençoada pela cura de Jesus. Não temos distinção. É uma brincadeira, gente. A minha sogra é maravilhosa. Mas a gente percebe que aqui o Evangelho traz outra condição de entendimento, porque ela se encontrava com a febre. A penicilina foi descoberta apenas em 1928 por Alexander Fleming, e ela vai demorar ainda mais alguns anos para entrar em um processo de produção industrial para que pudesse atender as grandes massas. Ou seja, as febres infecciosas matavam a todos os instantes. E o que a gente pode observar nessa febre infecciosa? Nós encontramos no livro Os Mensageiros uma passagem onde André Luiz, Aniceto, outros espíritos benfeitores encontravam-se aqui na nossa crosta terrestre, mais especificamente na cidade do Rio de Janeiro, e eles precisam de um momento de um pouco mais de tranquilidade. Eles se afastam um pouco. E André Luiz, ele vai discorrer para a gente sobre alguns elementos interessantes. Ele vai falar, interessante, eu como sanitarista, André Luiz dizendo, eu como sanitarista, estou habituado a enxergar as culturas de bactérias, vírus, mas parece que eu enxergo elas no ar, se manifestando ao nosso entorno, e ele diz como nuvens que estão em todos os lugares, nuvens com ausência de luz e com a presença de micro-organismos nocivos, como bactérias, vírus e etc. E para ele é dito, sim, sem sombra de dúvidas. Ele pergunta, de onde nascem essas bactérias? Como elas surgem no ambiente ao nosso entorno, no plano espiritual? Nascem do pensamento dos homens, os pensamentos conturbados dos homens na crosta terrestre, unidos ao fluido vital, ao ectoplasma natural a todos nós, presente em todos nós, plasmam em níveis inferiores culturas de bactérias. E ele fala, existe um processo de afinidade para que essas bactérias se aproximem de alguns ou se afastem? Sim, sem sombra de dúvidas. É explicado, André Luiz, o processo de afinidade dá para com as imperfeições de cada um de nós. Nós atraímos aquilo que pensamos. Quando nós estamos com os nossos pensamentos em sintonia inferior, atraímos essas nuvens, segundo nos diz André Luiz. Mas, para que nós não venhamos a ficar tão preocupados, é trazido em outro livro, no livro Missionários da Luz, todo um antídoto sobre esses elementos, e André Luiz vai discorrer com um pouco mais de propriedade. Lá no livro Missionários da Luz, vai ser descrito um jovem, uma mãe e uma irmã, eles se encontravam numa casa espírita, numa reunião espírita. Dentro dessa reunião, eles estão em um nível vibracional elevadíssimo. Ali o benfeitor Alexandre, que acompanhava André Luiz, vai dizer, olha, se nós, mantivéssemos a vibração que aqui nos encontramos, nesse momento, por todos os momentos da vida, alcançaríamos rapidamente as posições mais altas da evolução humana. Mas, infelizmente, quando a gente sai daqui, e a gente precisa de retornar ao nosso lar com os problemas financeiros, familiares, com as dificuldades comuns, muitas vezes, ao invés de empregarmos com toda a força a vivência que aqui recebemos, nós acabamos cedendo e então nós, vamos assim dizer, retardamos a nossa evolução espiritual. Eles vão acompanhando aquele grupo familiar. Quando eles saem do centro espírita, aquele jovem, ele é imediatamente recebido por entidades que não puderam adentrar ao centro. 3 entidades se aproximam daquele jovem e André Luiz começa a ouvir de Alexandre, olha, esse jovem, ele é recém-casado, mas ele tem o vício do meretrício, ele ainda carrega esses elementos dentro da sua vida. Então esses espíritos estão ao seu entorno em função da sua afinidade fluídica.
André Luiz estende a destra e vai à frente daquele jovem, então vamos ajudar ele. Alexandre diz, quem criou as algemas fluídicas que o aprisionam no vício, foi ele mesmo. É preciso que ele venha a romper as suas algemas fluídicas. Mas a gente pode acompanhar. E eles vão acompanhando, eles vão conversando, aquele núcleo familiar. Eles chegam em determinado momento, a mãe vai para sua casa, a irmã vai para outra casa, ele vai caminhando para sua residência. E o benfeitor Alexandre, veja só, segundo nós podemos observar, bactérias e vírus no plano espiritual estão a vampirizar o aparelho genésico, as energias genésicas daquele jovem, segundo a sua viciação. Ele atraiu aquelas nuvens descritas lá no livro Os Mensageiros. E esses micro-organismos espirituais, vampirizando aquelas energias, geram uma preocupação ainda maior em André Luiz. Por quê? Essa vampirização vai trazer a somatização de outras doenças que irão se manifestar, possivelmente, no seu corpo orgânico, físico, com o passar do tempo. Não necessariamente, mas podendo assim acontecer. Mas o benfeitor Alexandre, não, a gente já vai entender qual é o maior recurso contra a vampirização e a proteção de todos esses micro-organismos que nos acompanham segundo as nossas imperfeições. E eles então seguem até a casa. Quando eles chegam na casa daquele jovem, os espíritos não conseguem entrar. Eles ficam para o lado de fora, não conseguem adentrar ao lar, mas entra um benfeitor e o jovem encarnado, os benfeitores e o jovem encarnado. A esposa estava dormindo. A esposa, em desdobramento, vem na direção. Ela recebe aqueles benfeitores, reconhecendo o valor espiritual deles, pede por todos os benefícios em favor do lar, em favor de si, em favor do seu esposo. Aquele jovem se deita na cama e a esposa, em desdobramento, coloca a mão sobre a sua fronte e começa então uma prece. Aquela prece, ela impressiona André Luiz, porque toda uma energia muito salutar se condensa ao seu entorno e passa a combater, exatamente como no caso do servo centurião, em intervenção de um terceiro pela prece oferecida àquele jovem. Começam a combater, e é descrita uma batalha no plano espiritual, de luz contra as trevas, ali representadas por essas bactérias. E ali diz o benfeitor Alexandre, esse é o maior de todos os recursos contra a vampirização, contra esses micro-organismos, a prece. André Luiz fala, e por que eles não entraram? Ah, essa jovem já possui uma evolução espiritual superior. E ela, então, realizava a prece constante, o culto do Evangelho no lar para nós, espíritas. Toda aquela barreira fluídica impedia de que o lar se tornasse um antro de obsessão e um local onde aquilo pudesse se propagar, trazendo desastres àquela vida familiar. Mas ali é trazido todo esse processo, em forma de observação, como nós podemos lutar contra essas energias. Está muito chato? Eu vou falar baixo que metade já dormiu. Está muito chato, gente? Está muito técnico? Dá para falar? São para Jesus as palmas. Que às vezes a gente vai ficando um pouco mais técnico e aí fica chato, né? A gente vai se perdendo. Então, Emmanuel, livro Pensamento e Vida, ele vai trazer algumas questões para nós aqui, que é muito interessante dentro desses aspectos. Ele vai falar, a nossa saúde denuncia a condição de desídia, de desprezo, de incúria, ou a condição de zelo do nosso espírito. E ele vai dizer assim, toda falta cometida, todas as vezes que a gente causa ou realiza uma transgressão contra a lei divina, consciente ou inconscientemente, a gente gera ondas de perturbação. Por que consciente ou inconscientemente? Onde estão escritas as leis divinas? Na consciência.
Onde se manifestam todas essas leis? No fluido cósmico universal. Estamos nele mergulhado como peixes ao mar. Tudo que a gente realiza em forma de transgressão, mesmo que seja de propósito ou sem querer, causa uma certa onda de desequilíbrio. Essas ondas de desequilíbrio, vai dizer, geram acusação da nossa consciência como nós mesmos. Com nós mesmos, é o sentimento de culpa. Quando a gente está no meio do ato e quer a vingança, a gente não percebe imediatamente. Quando a gente fica nervoso no supermercado, no trânsito, briga, a gente não percebe imediatamente. Depois a gente revisita a cena e fala, meu Deus, como que eu fui fazer isso? E a gente sente aquele vazio no nosso espírito, são essas ondas de acusação da lei divina. E ele vai dizer para nós, a cólera, o desespero, a crueldade, intemperança, vão criar no nosso organismo zonas mórbidas, essas zonas onde o equilíbrio orgânico ele se torna ausente, por conta do bloqueio fluídico causado pelas ondas de acusação que nós mesmos realizamos. Isso vai causar, diz Emmanuel, distonia nas nossas células. E ele vai dizer, tuberculose, câncer, lepra, ulceração, são todos fenômenos secundários. Ele vai dizer, os primários são os nossos desequilíbrios mentais, as nossas transgressões com a lei, os nossos sentimentos conturbados. Isso é que está causando toda aquela conturbação que a gente viu no leproso, que a gente viu no servo do centurião, que a gente viu na sogra de Pedro, que imediatamente ela é curada por Jesus, como todos os outros. Nós estamos, então, diante de um momento onde Emmanuel vai dizer, olha, quando a gente lesa a lei e vive em desequilíbrio, o nosso sistema de imunidade espiritual, ele cai. Pela conturbação das ondas de acusação, ele caindo faz com que o nosso sistema de imunidade orgânico também caiam. Aí facilita-se todo o processo que pode se obter com as contaminações que a gente viu lá sendo trazida por André Luiz no livro Os Mensageiros. Um amigo nosso, o Zé Eustáquio, filho do Zeca Machado, lá de Pedro Leopoldo, que foi o diretor da fábrica de tecidos, onde o Chico trabalhou, com 10 anos de idade, ele me contou assim, ele falou, Álvaro, a gente saía para ir entregar o pão todo sábado com o Chico. E a gente passava em uma ponte, onde ficavam lá, ele falou termos morféticos, os leprosos daqueles dias. Eles ficavam todos embaixo da ponte e ninguém chegava lá. O Chico chegava, ele descia embaixo daquela ponte, abraçava todos aqueles homens, e por algumas vezes a gente tentava falar, Chico, é transmissível. E o Chico falava, meu filho, se eu tiver que pegar, eu vou pegar. A gente não está incentivando a incúria, mas a gente está observando um espírito de evolução muito maior do que o nosso, que tem plena responsabilidade, capacidade de se manter naquele trabalho em uma vibração tão superior, que mesmo entrando em contato com aquelas bactérias, com aquele vírus, com aquelas enfermidades que se manifestavam, ele não adquiriu essa doença, essa patologia. Então o que a gente está encontrando? Uma responsabilidade individual, onde a gente está percebendo, todos os meus processos de distonia orgânica foram causados por mim. E eles possuem uma mensagem de transformação do meu espírito. Qual será essa transformação? Mas alguns poderiam dizer e falar, não, mas espera lá, existem, Álvaro, os casos onde nós nascemos com todos uma condição genética, com uma condição de manifestar algo em função da nossa genética. Como é explicado isso à luz da doutrina espírita? Isso é explicado da seguinte forma. Vai dizer para nós, André Luiz no livro Mecanismos da Mediunidade,
Nós, quando estamos encarnados, encontramos as nossas células perispirituais muito conectadas com as nossas células orgânicas, e muitas vezes essas ondas que foram trazidas por Emmanuel no livro Pensamento e Vida, essas ondas de transgressão da lei, não permitem nós causarmos a metamorfose ou qualquer tipo de adulteração naquela célula. O que acontece? Quando a gente desencarna, a gente vai para regiões, muitas vezes, de maior sofrimento. Nós encontramos nos desencarnados o nosso corpo espiritual, tendo todas aquelas células como um espelho, começam a se manifestarem, e elas começam, então, os seus processos de modificação, de mutação. Ou seja, parábola do rico e o Lázaro. Está o rico e o Lázaro encarnado. O Lázaro passando por uma prova, qual? A lepra. Com bastante distinção, calmo, não reclama, ele passa todas as suas necessidades, mas em nenhum momento acusação contra o rico. Ele queria só migalhas, nada mais do que migalhas. Ele não queria metade do que era do rico, ele não queria luxo, ele não queria uma cama, ele só queria migalhas para saciar o seu espírito. Mas o rico não dá. Quando eles desencarnam, Jesus encontra-se eles com um abismo entre eles. Que abismo é esse? Abismo consciencial. Aquele rico, que quando estava encarnado, recebia todas aquelas ondas, mas não estava cedendo no seu organismo, provavelmente, não estava cedendo às mutações dessas células, quando chega no plano espiritual, sente isso com muita intensidade. Aí vai dizer André Luiz, a intensidade que a gente recebe isso no plano espiritual, causam modificações nas nossas células perispirituais, e quando a gente vai encarnar, vem com algumas predisposições orgânicas, que podem se manifestar com gatilhos, ou podem já ser expiatórias. Então eu vou contar um caso aqui, de uma conhecida nossa. Essa nossa conhecida desenvolveu um câncer de pulmão. E ela, então foi dado em uma assistência espiritual a ela, enxergar toda a história e o contexto daquele processo de desenvolvimento do câncer. Foi mostrado para nós um tiro. Ela, antigamente, há coisa de 600, 700 anos atrás, ela estava em uma família que disputava posses, que disputava uma série de vaidades humanas, ali com outra família muito poderosa, e ela insuflando ódio entre aquelas duas famílias. Insuflava aquele ódio, insuflava. Um dia, essas famílias se encontram, ela começa a brigar, alguém tira uma arma, puf, dá um tiro. O tiro acerta o pulmão dela. Ela desencarna por conta daquele tiro. Só que ela, no plano espiritual, hoje é um espírito, eu diria, que quase nobre, é um espírito doce. Um espírito que passou com muita resignação pelo processo. Mas quando ela recebe aquele tiro e desencarna, ela vai para o plano espiritual, toda dentro de um processo de ódio, de raiva, de perseguição. Como que eu morri? Não era para eu morrer, eles são os culpados. E fica dentro desse processo obsessivo por algum tempo. O local onde ela recebeu o tiro, seria o local onde ela iria desenvolver nessa encarnação, muitos anos depois, aquele câncer. E o interessante é que foi dito pela espiritualidade, pode contar. E nós contamos a ela, e ela falou, Álvaro, agora eu entendi. O câncer se manifestou quando meu pai e meu tio, que eram sócios da mesma empresa, foram dissolver uma sociedade. Eles começaram a brigar entre eles. Eu fui a pacificadora, ou seja, aquela que causou a expiação, hoje encarnou com o dever da reparação, de pacificar aqueles dois núcleos familiares. Quando ela vai trabalhar na pacificação, o seu corpo mental imediatamente recebe um gatilho e volta a viver em algo que ela ainda não tinha superado. E ela trouxe então uma predisposição orgânica, genética, no seu DNA para manifestar um câncer. Olha as predisposições das doenças que às vezes a gente não compreende,
mas encontram-se com um vínculo nas nossas transgressões e nas nossas afinidades fluídicas. Tem uma série de casos aqui que nós já pudemos vivenciar. Um caso de um senhor que ele tem um problema na garganta, e ele, quando foi nos procurar, foi mostrado também a nós. E mostraram ele na França, um juiz assim severo, muito severo. Esse juiz, ele, quando tinha que condenar a prisão, mandava matar, mandava enforcar, mandava cortar a cabeça, mandava. Quando tinha que ficar 10 anos, 5 anos preso, mandava ficar a vida toda. Ele era muito severo. Ele, então, encarna com um problema na garganta, onde ele proferia essas sentenças. E os espíritos falam, olha, ele precisa de divulgar o evangelho, porque ele usou aquela garganta para condenar. E eu falei isso para ele. Ele falou, eu sabia que eu ia ser palestrante, uma pessoa de muita capacidade intelectual, muita mesmo. Ele falou, eu sabia que eu ia ser palestrante, porque eu tenho muita facilidade com o processo de aprendizado, de transmissão de conhecimento. Eu falei, mas eles estão falando aqui algo para você, esse nosso benfeitor espiritual. Ele está dizendo a você que você precisa de ir no presídio, divulgar o evangelho, porque a voz que condenou os criminosos tinha agora que, como processo de reparação, levar o evangelho aos criminosos. E ele falou assim, Álvaro, isso já é difícil para mim. No sentido do entendimento de que as nossas transgressões, no processo de cura, é verdadeiramente um desafio espiritual para nós, porque a gente vai no sentido oposto da transgressão. A gente não vai nas áreas que já estamos desenvolvidos e que nós sentimos prazer no trabalho, mas a gente vai em direção aos desafios. Talvez depois que ele comece esse trabalho, ele vai encontrar o grande amor de servir na sua vida. E o processo de cura do seu espírito. Como que a gente está de tempo? 10 minutos? Então, dentro dessa passagem, a gente... Falta 1h30, tá, gente? Dentro dessa passagem, no capítulo 8 de Mateus, nós estamos encontrando uma série de curas que são explicadas para nós, tanto o processo de adoecimento, como a forma de se curar. O espírito eu tratei até agora, mas como funcionam os médiuns de cura? Os médiuns de cura, esses oferecem fluidos, ectoplasma, através da qual espíritos de alta envergadura se aproximam, e porque o médium geralmente está no mundo em condições não tão evoluídas, ou seja, os seus fluidos não são dos mais salutares, mas tem a possibilidade de criar uma ponte de conexão entre dimensões diferentes. A dimensão onde se encontra o perispírito, a dimensão onde se encontra o corpo físico. Ele só constrói uma ponte. Quem opera? Espíritos de alta envergadura. Isso está lá na Revista Espírita. Espíritos de alta envergadura vêm, oferecem seus fluidos, aquelas células que estavam em distonia, que estavam adoentadas, são substituídas por células por células já em condição positivas, em condição de equilíbrio. Quem fez a cura? O médium? Não. O espírito superior. O que o médium fez? Só ofereceu o canal de intercâmbio entre dois planos, ectoplasma. Só isso. Quem está curando? Espíritos superiores. Allan Kardec no livro A Gênese. Podemos dizer então que Jesus foi médium de cura? Não. Não podemos dizer que Jesus foi médium de cura. Por quê? Ser médium é realizar intercâmbio. Por que um médium de cura numa condição como a nossa? Ele é médium. Ele está oferecendo fluido para que espíritos superiores venham a agir. Mas e Jesus? É um espírito crístico, um espírito que ultrapassou a pureza. Ele precisa de espírito superior? Não. Os seus fluidos são curativos por si só. Mas então, Jesus pode curar qualquer um de nós com um único pensamento? Sem sombra de dúvidas. Livro A Caminho da Luz. Primeiro capítulo vai dizer uma reunião de espíritos puros,
eleitos por Deus, o Senhor da vida, eles se reuniram, segundo contam as tradições do plano espiritual, por 2 vezes no entorno da nossa história de planeta Terra. 1, para formar o nosso planeta. 2, para encarnar Jesus. Uma série de espíritos, do nível ou superiores a Jesus, se reuniram, segundo Emmanuel, por 2 vezes, para construir o nosso planeta, quando, diz lá, foi deslocada uma massa, para que essa massa pudesse se resfriar e constituir o nosso planeta, e vai trazer lá André Luiz em Evolução em 2 Mundos. Gente, não fica assustado com isso não, diz André Luiz, não nessa palavra, que está um pouco mais mineiro, mas não fica assustado com isso não. São esses os espíritos que formam todas as galáxias, são esses os espíritos que formam todos os sistemas solares. Eles se reúnem em função da força do pensamento dos espíritos crísticos. Eles juntos conseguem fazer com que uma galáxia como a nossa, com 100 bilhões de estrelas ou mais, sejam formadas a partir da reunião de pensamentos. Então, se esses espíritos formam galáxias, sóis, sistemas, planetas, como os que a gente está habitando, a gente pode dizer que o pensamento de um só consegue substituir algumas célulazinhas e fazer um cego de nascença voltar a enxergar? Sem sombra de dúvidas. A gente pode dizer que eles podem realizar um processo, um câncer de desmaterialização, um processo de qualquer tipo de cura, como nós vimos, a lepra, a febre infecciosa. Sim, os mecanismos descritos por André Luiz no livro Os Mensageiros. Imagina os fluidos de Jesus se aproximando da sogra de Simão Pedro. Não fica bactéria nenhuma. Só que na sequência, para terminar esse capítulo, a gente vai observar Jesus dizendo que quando a gente quer viver o seu discipulado, a gente tem que seguir os seus passos. E Jesus, para terminar o capítulo, ele atravessa o mar da Galileia. No meio desse mar, ele encontra uma tempestade. Quando ele chega no outro lado, onde está descrito a passagem com o endemoniado de Gadara, ali daquele outro lado do mar, naquela margem, começam a sair obsediados, 2, das tumbas, dos túmulos, processos de vampirização de fluido vital daqueles que se encontravam em apodrecimento, pútridos. Eles saem endemoniados, eles saem sob a possessão, vamos assim dizer, imediatamente quando encontram Jesus, porque recorre a nós antes do tempo. O livre-arbítrio do despertar de todos os espíritos é individual. É individual. Jesus ou qualquer espírito superior pode realizar o processo de cura nas nossas células do corpo físico, mas a transformação moral, isso só cada um de nós poderemos, com o passar da vivência espiritual, nos condicionarmos a essa transformação. Jesus se aproxima de todos os nossos espíritos. Talvez nesse momento de nossas encarnações, quando recebemos um missionário a favor do seu amor, em nossos lares, em nossas vidas. Quem sabe alguém que nos apresentou o Evangelho, que nos convidou pela primeira vez para chegar a um centro espírita ou a federação aqui onde nos encontramos. Esse foi o chamado do Cristo, dizendo com esperança: as suas dores são passageiras. As suas dores, acima de passageiras, podem ser as mais preciosas, professoras na nossa história revolutiva. As nossas dores são caminhos de transformação, são a voz do Cristo, dizendo ao espírito rebelde, endurecido, que ainda habita em cada um de nós: venham em um momento onde é pedido que diante da tempestade, como os apóstolos viveram no lago de Genezaré,
Venhamos a despertar o Cristo, que não dormiu diante de nós, mas nós adormecemos, como na parábola do joio e do trigo. Adormecemos para que o maléfico a nós mesmos pudesse criar raízes no campo de nossos espíritos. E diante de nossos espíritos repletos de imperfeições, adoecimentos, repleto de dificuldades de prosseguirmos, Senhor, seguindo os teus caminhos, nós rogamos a Ti que um único raio, um único fio de pensamento luminoso seja suficiente. Quem sabe se não para apaziguar as dores do meu corpo físico, mas para curar o meu espírito na sustentação de todas as dificuldades que em mim ainda habitam, gerando a força da esperança no mundo vindouro, cantado e esclarecido pelos Espíritos. Rogamos pela força divinizante, curativa e santificante, para que possamos oferecer o exemplo da transformação diante da tempestade que recai sob o mar de nossa existência. Senhor, que possamos abrir os nossos olhos para o Teu Evangelho e para a Tua doutrina consoladora, escutando a Tua voz aclamar: vinde, benditos de meu Pai, vós que estão aflitos e se encontram nas dores morais ou físicas do mundo. Eu sou o médico de almas, eu sou aquele que oferece o trabalho como meio de resignação e de transformação, para que se tornem vós os adoecidos que buscam no mundo, aqueles que se encontram perdidos, as ovelhas transviadas de minha casa. E eu os encaminho como ovelhas diante de lobos, pois o mundo ao nosso entorno se encontra em tempestade a sossobrar, na nau da desesperança, do materialismo e das dificuldades, da crença em Deus, na espiritualização. Enviamos cada um de vós para que se tornem os pastores de meus desígnios no Evangelho. Envio cada um de vós, meus filhos, sob o chamado dos Espíritos espíritas, para que se tornem os adoecidos que se põem a enxugar as lágrimas dos que choram na desesperança, levando a imortalidade na alma e a certeza de que a esperança habita ao fim da tempestade, passível de se tornar, através de nossas preces, da dedicação de nossos estudos, na caridade, a depurar os nossos espíritos, os meios curativos de Jesus, viver sob esse mundo, com palavras, pensamentos e ações, dignificados pela vontade sacrificial de seguir os passos do Cristo. Meus filhos, Jesus bateu nas portas de nossos lares, para que venhamos a despertar
mesmo sem o mérito tal qual referiu-se o centurião de Cafarnaum. Mas a misericórdia é sublime renovação para aqueles que oferem a vontade de transformação e demonstra ao Cristo que não sacrifício é requerido na obra de Jesus, mas misericórdia para consigo no alto perdão e misericórdia para com os que sofrem em nossos lares, nas ruas, nas guerras, empedernidos pelo orgulho vil e adoecidos pelo egoísmo. Se ouvistes o chamado do Cristo, é porque estás pronto a levantar-te sem os pecados do mundo, mas pela porta estreita se direcionar no incansável trabalho da caridade, da divulgação da boa nova, do espiritualismo científico, do espiritismo do Cristo Consolador, que evangeliza pelos exemplos vividos por nós. E, se necessário, como foi nos dito pelo pobrezinho da Úmbria, levai o Evangelho, se necessário, até mesmo através das palavras. Conclamamos a todos no trabalho de renovação do mundo, por serem preciosos instrumentos da qual Jesus tocou e toca os corações, pela doutrina consoladora dos Espíritos. Muita paz a todos.